Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele do canal Gisele Naves. No vídeo de hoje você vai assistir um vídeo com as 4 questões que apareceram no vestibular da Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, vestibular de 2026 de Medicina. Essas questões estão gravadas já para vocês, publicadas aqui no meu canal, soltas. Nesse vídeo, as questões estão juntas, então você começa a ver a primeira questão e já vê todas. Isso é para um tipo de estudo que pode ser que você esteja fazendo. E, aliás, se você tem interesse em conhecer algumas técnicas de estudo que você pode aplicar nesse canal, deixe um comentário aqui, conversa comigo sobre como que você pode estudar por questões. Bom, bora começar o vídeo, bora começar a resolver essas questões. Primeira questão de química desta prova. Elementos pnictógenos ou pnictogênicos são aqueles pertencentes a um grupo específico da classificação periódica, cuja distribuição eletrônica sempre termina em Ns2 e Np3, em que N representa o período do elemento. O nome desse grupo deriva de uma antiga palavra grega e significa asfixiar. Esse nome se originou nas propriedades asfixiantes da molécula, que é o principal componente gasoso da atmosfera, formada por um dos elementos pnictogênicos. Além dele, há também um outro elemento X desse grupo, que ao reagir com o hidróxido de sódio, NaOH, produz uma substância gasosa tóxica e asfixiante, de fórmula XH3, utilizada no combate de pragas que infestam depósitos de grãos armazenados. A substância é produzida a partir da reação representada pela equação que está aqui. Bom, pode ser que você tenha forte suspeita sobre quem é esse X. E a pergunta A: escreva a fórmula de Lewis, a eletrônica, para a substância que é o principal componente da atmosfera, formada por um elemento pnictogênico. Moçada, tem que ir na tabela periódica ver quem é que termina com Ns2, Np3. E essa prova tinha aqui no final dela a tabela periódica. Nós vamos rodar ela aqui para lembrar como é que o aluno precisa guardar as distribuições eletrônicas. Se você perdeu o vídeo de como estudar a tabela periódica, nessa parte de como termina a distribuição eletrônica de todos os elementos, vou deixar um link aqui para você acessar nesse vídeo como é que você guarda. Vou aproveitar esse momento e fazer uma revisão para você. Ó. Aqui termina em S1, aqui termina em S2, aqui termina em P1, aqui termina em P2, aqui termina em P3, aqui termina em P3. É isso que a gente está procurando, tá? Bom, só na sequência, P4, P5, aí do neônio para baixo é P6, porque o hélio é S2. Então, por exemplo, nós vamos nessa questão lidar com essa família, com a família do nitrogênio, em que o primeiro elemento aqui é o nitrogênio. E poxa, você lembra da primeira pergunta? A primeira pergunta é sobre o gás atmosférico, é o gás nitrogênio. Então vamos voltar para a pergunta da questão, agora que a gente sabe que quem termina com P3 são os elementos do grupo 15 ou família 5A. Voltando aqui para a questão, agora que a gente sabe que é grupo 15, vou anotar aqui, grupo 15 ou família 5A. Se eu tenho que montar a fórmula de Lewis, quer dizer, a fórmula eletrônica da substância que é o principal componente da atmosfera, a gente vai montar o gás nitrogênio. Para a gente responder essa fórmula eletrônica, tenho que lembrar, o gás mais abundante na atmosfera é o gás nitrogênio. Então, respondendo a fórmula eletrônica, fórmula de Lewis, do gás nitrogênio, a gente representa o nitrogênio com seus 5 elétrons na última camada. Família 5A, 5 elétrons na última camada. Tá aqui. Como são 2 átomos de nitrogênio, vou representar os 2 átomos aqui. Pronto, agora vou mostrar as ligações covalentes para vocês. Compartilhou. Tá aqui então, resposta inicial do item A, prontinho pra gente. Ainda no item A, determine o valor da carga que elementos pnictogênicos adquirem quando formam ligação iônica com metais. Então, nitrogênio ou qualquer elemento da família 5A, como tem 5 elétrons na camada de valência, para ficarem estáveis precisam receber 3 elétrons. E lembra, quando recebe 3, a gente coloca 3 menos para o nitrogênio, para o fósforo. Então, determine a carga
carga dos elementos picnitogênicos adquirem quando formam ligação iônica. A carga é menos 3, porque precisam receber 3 elétrons. Então, todos da família, por terem 5 elétrons na camada de valência, ficam com carga menos 3. Fim do meu item A. Agora vamos para o item B. Com base na teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência, determine a geometria da molécula XH3. Então agora eu vou ter que fazer a fórmula, a geometria molecular dessa substância X que está aqui. Não tem clareza sobre quem é, mas pela equação eu percebo que é o fósforo, ele que é P4. Porém, eu vou montar em função de X, sabendo que X é da família 5A e, portanto, tem 5 elétrons na última camada. Estou fazendo aqui o X com os seus 5 elétrons. Como eu quero ligar com o hidrogênio só tem um elétron na última camada, a gente vem fazendo o desenho já na geometria. A minha expectativa é que você perceba qual é a geometria dessa molécula que está aqui. Olha, você tem 4 átomos e sobra elétron no átomo central. Portanto, essa é uma geometria piramidal. Se você não lembra como faz geometria, vou te marcar aqui um vídeo para você revisar a geometria, já que caiu nessa prova. Pode cair nas outras que ainda estão por vir. Agora, mais um item no item B. Considerando o consumo de 6 gramas de hidróxido de sódio, soda cáustica, produz 1,7 gramas de XH3. Calcule a massa molar da substância X4 em gramas por mol. É tão interessante que a gente já está suspeitando tão fortemente sobre quem é esse elemento X, porém ainda não existe uma prova para isso. Bom, a prova nós vamos tirar agora. A relação de estequiometria que existe entre as substâncias que os dados foram fornecidos, NaOH e XH3, é uma relação do número de balanceamento. A cada 3 de NaOH, 1 de XH3. Vamos seguir os passos da estequiometria. Lembra dos passos da estequiometria? Desce o mol, 3 mol de NaOH, 1 mol de XH3. O texto informou para mim aqui, a cada 6 gramas de NaOH, vou por aqui, 6 gramas de NaOH, gera 1,7 gramas de XNH3. Então agora, para multiplicar em cruz, a gente vai ter que converter. Vamos ter que calcular 3 vezes a massa molar do NaOH. E o NaOH, para você calcular a massa molar dele, você vai lá na tabela periódica, pega a massa do Na, é 23, a massa do O é 16, a massa do H é 1, somou, deu 40, então aqui vai ser 3 vezes 40 gramas. E a massa molar dessa substância, você não sabe, vou deixar em função de M, vai ser a massa molar, multiplicada pelo número do balanceamento, que é 1. Então aqui vai ficar a sua regra de 3. Você vai multiplicar em cruz e descobrir o valor da massa molar do XH3. Essa massa molar vai dar 3 vezes 40, 120, vezes 1,7, dividido por 6. Fazendo a conta aqui, você vai chegar em 34 gramas por mol. Sabendo que a massa molar aqui é de 34 gramas por mol, a gente tem que ir na tabela periódica e ver qual elemento dessa família 5A tem uma massa de, sabendo que é X, tem 1, e a massa molar dele a gente não sabe. O H tem 3 e a massa molar dele é 1. 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes X dá X. Somando isso tudo tem que dar 34. A gente tem uma equação, então, do primeiro grau. Vamos armar essa conta aqui. X mais 3 igual a 34. X, então, igual a 31 grama por mol. E aí eu vou olhar na tabela periódica, aquela mesma de novo. Quem é daquela família 5A, que tem uma massa atômica 31, tá aqui, é o fósforo. Durante a leitura da questão, se você já está treinado com algumas questões, se você já conhece um pouco de química, você já sabe que é o P aqui. Porém, não tinha provas e agora tem prova. Esse elemento aqui é o fósforo. Mas repara que eu ainda não respondi a pergunta, né? A pergunta é, calcule a massa molar da substância X4. Então, X4, a massa molar dele vai ser 4 vezes 31. Então, eu nem precisava saber realmente que era P, bastava perceber que a massa molar é 31. Então, agora você faz a conta. X4, que é 4 vezes 31,
tem uma massa molar de 124 gramas por mol. E esta é a nossa resposta final do item B. A questão número 2 nos trouxe: a hidrogenação do carbono envolve técnicas diversas que transformam poluição em combustível, ou seja, promovem a conversão do dióxido de carbono em combustíveis renováveis. A figura apresenta algumas das substâncias que podem ser produzidas a partir do gás carbônico. Então você tem aqui o gás carbônico no centro dessa figura, tá aqui o centro da figura, o gás carbônico e o gás hidrogênio, em diversos processos produzindo, seguindo o horário do relógio, começando no meio-dia, metanol ou monóxido de carbono ou dimetil-éter ou ácido metanóico. E ainda no texto, a tabela apresenta as energias de ligação para algumas ligações presentes nos compostos envolvidos na hidrogenação do gás carbônico. O valor das energias e a pergunta A: entre os produtos orgânicos obtidos na hidrogenação do gás carbônico, qual apresenta a menor solubilidade em água? Então, dentre esses produtos, que no caso são ácido metanóico, metanol, monóxido de carbono e o dimetil-éter, qual deles é o menos solúvel? Vou responder aqui em cima porque essa questão é bem longa, a resolução dela, como também foi a questão anterior. Aliás, você assistiu a questão anterior, a questão número 1, vou deixar um link aqui para você acessar a questão anterior. Bom, voltando para nessa daqui, a substância menos solúvel, vamos começar assim, ó. Lembra que a solubilidade tem a ver com interação com a água. E tanto o ácido metanóico quanto o metanol são capazes de interagir por ligações de hidrogênio com a água. Então não é nem o ácido metanóico, nem o metanol. Ficamos com o dimetil-éter e o monóxido de carbono. São moléculas levemente polares e aí por isso as duas têm solubilidade menor. Mas dentre as duas, como o monóxido é uma molécula muito pequena e como o dimetil-éter tem esse grupo de carbono e hidrogênio, quer dizer, hidrocarboneto, esse grupo, essa parte apolar, eu vou responder aqui que o de menor solubilidade é o dimetil-éter. Observe que a questão colocou o nome do dimetil-éter e você também deve colocar um nome assim, não metoximetano, que também é uma outra possibilidade de nome para esse éter que está aqui. Ainda no item A pergunta: identifique entre os produtos orgânicos obtidos na hidrogenação do gás carbônico que reagem entre si para formar um éster. Ô, gente, vocês se lembram qual é o nome da reação para formar éster? Esterificação. Para formar um éster, você precisa de um ácido carboxílico e de um álcool. Então, para responder a questão aqui, identifique os produtos orgânicos obtidos na hidrogenação que reagem entre si para formar um éster. Formam um éster, o ácido metanóico reagindo com metanol. E aí, seria interessante você lembrar, então, que aqui está sendo abordada uma esterificação. A pergunta não é monte, esterificação, nem nada. A pergunta é: quem forma um éster? Para formar um éster, você precisa de um ácido carboxílico, como o metanóico que está aqui, e um álcool, como o metanol que está aqui. Fechamos o item A, vamos agora para o item B. Ou melhor, eu vou responder esse item B aqui embaixo, apesar de o espaço estar pequeno. Eu sei que vou ter que invadir o espaço aqui de resolução e resposta por causa do tamanho da caneta aqui para vocês. Acabo escrevendo muito grande. Bom, vou escrever a reação. O texto pediu para eu fazer a formação do metanol, esse é o metanol, a partir do gás carbônico com hidrogênio, e aí depois eu vou ter que balancear H2, sabendo que essa reação também produz água. Então, vou escrever a água aqui nos produtos. Então, a gente vai começar balanceando pelo carbono. Veja só, você tem um carbono nos reagentes e um nos produtos, carbono balanceado, tranquilo. Depois, nós vamos para o hidrogênio. O hidrogênio nos reagentes tem 2. No meu produto, cuidado aqui, ó. Tem 3 aqui, mais um aqui, fecha 4 só no metanol, 4 hidrogênio e ainda 2 da água. 4 mais 2, 6, então são 6 hidrogênios. Para balancear os hidrogênios, eu ponho o número 3 aqui e ficam 6 hidrogênios. A gente fecha o balanceamento com oxigênio. Nos reagentes tem 2 do gás carbônico, tem um do metanol e um da água. Equação balanceada, fim desse item. Agora, ainda no item B, calcule a entalpia da reação para produção do metanol a partir da hidrogenação do CO2. É justamente essa reação que a gente acabou de montar. Minha dica aqui é que você monte a fórmula estrutural das substâncias. Então, eu vou trocar a cor da caneta para ficar um pouco mais didático. Vamos começar assim, ó. Primeiro, quem é o CO2? O CO2 é um O, dupla C, dupla O.
Aí, vou montar 3 H2. O H2 é H simples H. E são 3 desse. E eu vou desenhar aqui os 3. Essa molécula se transforma no metanol. E aí, você precisa lembrar como é, que é a fórmula estrutural aqui. Vai ficar mais fácil de fazer os cálculos na fórmula estrutural. E ainda, claro, a água. Observa o quanto é essencial que essa reação esteja balanceada corretamente para a gente fazer os cálculos aqui. Daí agora, gente, tem que pegar e substituir os valores de cada energia. Por exemplo, C dupla O, vamos procurar, ó. C dupla O tá aqui, ó, 743. E tem duas, tem outra aqui, ó, 743. A ligação H com H, ela vale 436. Então, as 3 aqui, 436. E aí, então, eu vou juntar tudo que tem de energia aqui nos reagentes. Vou fazer a conta. 743, 743, 436, 436, 436. Junto tudo isso, eu vou chegar na entalpia de ruptura. A entalpia que eu tenho que quebrar. Fiz a conta, cheguei em 27,94. Essa é a entalpia de ruptura. Agora, vamos fazer os cálculos na entalpia de formação. Só substituir. C com H vale 413, vou anotar em todos os casos aqui, ó, 413, 413, 413. C simples, ó, 353. O simples H, ó, 463. O simples H, 463. O simples H, 463. E agora, gente, vamos somar todos esses valores e vamos chegar na entalpia de formação. Feito todos esses valores, chegamos em 29,81. Aqui, nesse conteúdo, é interessante lembrar que nós temos algumas estratégias possíveis de resolução. O vestibular da Unesp do ano passado, na primeira fase, na prova escrita, caiu energia de ligação. E agora, na UFMG, organizado pela mesma Unesp, caiu o mesmo assunto. Se você quiser olhar a questão que caiu na prova teste do ano passado, vou deixar um link aqui para você acessar o mesmo conteúdo sendo cobrado. Então, energia de ligação, quais são as estratégias? Ou você vem e coloca que aqui na ruptura a energia é positiva e aqui a energia é negativa, ou você faz ruptura menos formação, os dois em módulo. Aqui, tanto faz a sua estratégia. Eu gosto de usar assim, ó. Posso pegar os reagentes se for positivo, 2794, pego no produto, põe sinal negativo e só ajeito esses números, 2981. Vou fazer o cálculo aqui. Esse número vai dar negativo porque o sinal negativo está com um número maior e aí a minha conta é só executar agora. Feito esse cálculo, chego em 187. Pelo amor de Deus, não vai esquecer de colocar a unidade nessa resposta. Só você copiar a unidade, ó, quilojoules. Então, 187 quilojoules é o ΔH desta equação que está aqui. Você vem do lado da equação e escreve que o ΔH é menos 187 quilojoules. Fim dessa questão. O enunciado nos trouxe: reações de precipitação são comumente utilizadas para a remoção de metais em solução. A adição de cloretos Cl- a uma solução de nitrato de prata, AgNO3, remove os íons Ag+ da solução, devido à baixa solubilidade do sal formado. A reação entre o nitrato de prata e os cloretos produz um composto de solubilidade muito baixa, que estabelece o equilíbrio heterogêneo, representado pela equação do equilíbrio aqui, e o KPS está aqui. A figura ilustra a adição de íon cloreto a uma solução de nitrato de prata. Eu acho que no meu canal aqui tem um vídeo dessa reação. Se eu encontrar o vídeo, vou deixar o link aqui para vocês verem essa reação acontecendo. Mas vamos resolver o exercício. Item A. Escreva a equação que representa a reação ilustrada entre o nitrato de prata e o íon cloreto. Para resolver isso, vamos lá. A reação entre o nitrato de prata é o AgNO3 e o íon cloreto é o Cl-. Pediram para a gente montar essa reação. Quando o nitrato de prata, um sal de nitrato, portanto muito solúvel, está em solução aquosa, o íon cloreto reage com o íon prata e forma o cloreto de prata, um sal muito insolúvel, como disse o nosso texto, um sal de solubilidade muito baixa. E aí libera o íon nitrato, que fica livre aqui. Observa que a equação química está balanceada quanto ao número de átomos e também quanto às cargas. Nos reagentes, a carga é -1, nos produtos também. Fim da primeira parte do item A, ainda no item A.
o que acontece com a condutividade elétrica da solução após essa reação. Gente, observe o seguinte, quando você tem apenas o nitrato de prata, aqui dentro tem apenas íon prata, Ag+, e íon nitrato, porque esse é um sal solúvel, então você tem íon prata e íon nitrato. Quando você adiciona cloreto, olha o que acontece, o cloreto vai lá e pega o Ag+, e forma um composto insolúvel, AgCl, um composto pouco solúvel. Sobra na solução, basicamente, os íons nitrato. É claro que não vai sobrar só o nitrato, mas observe que o cloreto foi lá e tirou o íon prata, que também estava disponível na solução. Agora você vai ter também alguns íons derivados da água, H+, NO3-, mas olha o que acontece, diminui a quantidade de íons. Então aqui eu só queria te mostrar como acontece, mas a sua resposta é assim, ó. Se a pergunta foi, o que acontece com a condutividade elétrica após essa reação? A condutividade diminui. Você não precisa nem explicar por quê. O que acontece com ela? Ela diminui. Avançando na resolução da nossa questão, de número 3, o item B nos pediu: escreva a equação que representa a constante do equilíbrio KPS para a dissociação do AgCl em solução aquosa. Gente, a expressão do KPS que estão pedindo aqui, ó. Aqui está oferecido para você o valor do KPS. Aqui está a equação química de solubilização do cloreto. Para você responder o que te pediu aqui, a equação do KPS, você vai fazer assim, ó, KPS é igual a concentração do íon prata, aqui, que multiplica a concentração do íon cloreto, tá aqui, montado a expressão do KPS, a primeira parte do seu item B. O seu item B ainda trouxe para você. Calcule a concentração mínima de íon prata necessário para iniciar a precipitação do cloreto de prata em uma piscina que contenha o íon cloreto de massa molar 35,5 na concentração de 3,5 ppm. Fazia um tempo que não aparecia ppm, voltou nessa prova. Então vamos ver o que é que a gente tem que fazer para fazer esse ppm virar algo que pode entrar na expressão do KPS. Porque veja só, ó, o KPS você sabe, ele é 1,8 vezes 10 a menos 10. A concentração do íon prata é o que você está procurando. E a concentração do íon cloreto te deu 3,5 ppm, que não é o que você pode pôr aqui. Falta ainda encontrar a concentração do cloreto e você vai descobrir a concentração do cloreto a partir dessa informação do ppm que a questão te deu. Ó, tá te avisando que tem 3,5 ppm. Para virar a concentração em mol por litro, a gente vai ter que fazer algumas conversões. A gente vai começar lembrando qual é o significado de 3,55 ppm. Se você esqueceu como é que funciona o ppm, vai funcionar assim, ó. ppm é quantas partes existem em 1 milhão de partes daquela solução. Então, 3,5 ppm significa 3,55 gramas do soluto, no caso do cloreto, em cada 1 milhão de partes. Quer dizer, 10 a sexta. Como eu pus grama aqui, tem que pôr grama também. 1 milhão de gramas de solução, ou do solvente. Como a gente está lidando com uma solução aquosa, a gente sabe que então 1 milhão de gramas de solução equivale a 1 milhão de ml de solução. Isso porque a densidade de uma solução aquosa é de 1 grama por ml. Então, só pegar o grama e passar para ml. Resumindo, diminuindo o número de informações, o que eu tenho aqui é 3,55 gramas em cada 1 milhão de ml de solução, que é onde está dissolvido esse cloreto. 1 milhão de ml não é 1 litro, então o que eu vou verificar aqui é em 1 litro quanto tem. E 1 litro são 1000 ml. 10 a terceira ml, que corresponde a 1 litro. E eu quero saber em 1 litro qual que é a massa desse cloreto aqui. Fazendo conta, né, regra de 3, a massa vai dar 3,55 vezes 10 a terceira dividido por 10 a sexta, só que vai sair em grama. Então, fazendo o cálculo, a massa vai ser 3,55 vezes 10 a menos 3 gramas de cloreto. Essa é a massa, não é a concentração molar. E se você lembra como que calcula a concentração molar do cloreto, olha como você faz. Pega a massa do cloreto, divide pela massa molar do cloreto e multiplica pelo volume da sua solução. Vem cá comigo então, olha só. A massa do cloreto é o que a gente descobriu, 3,55 10 a menos 3
gramas do cloreto na massa molar do cloreto, que foi oferecida, ó, número favorável, hein? 35,5 vezes o volume. Olha, o volume é de 1 litro, a gente partiu de 1 litro, vou pôr 1 litro aqui. Efetuando esse cálculo, você vai perceber que esse por esse vai dar 0,1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, ou simplesmente 10 a menos 4 mol por litro do íon cloreto. Agora que você sabe que é cloreto, volta lá na expressão do KPS, coloca no lugar do cloreto. 1,8 vezes 10 a menos 10 é igual a x que multiplica o número que você acabou de descobrir. Eu esqueci, vou ter que voltar aqui e pegar, ó, 10 a menos 4, põe aqui, ó, 10 a menos 4, passa dividindo, e aí então tua quantidade vai ser de 1,8 vezes 10 a menos 6 mol por litro do íon prata. Vamos só verificar se a pergunta é mesmo a concentração em mol por litro. A concentração mínima de íon prata necessária, não falou em que era a concentração, vou responder em mol por litro. Essa aqui é então a concentração do íon prata para começar a precipitar o cloreto de prata. Essa é a resolução dessa questão número 3 e para a prova de química só tá faltando a questão número 4. E se você tem interesse de assistir um vídeo único com as 4 questões de química, deixa um comentário aqui, fala assim, eu quero ver as questões de química todas juntas, que é mais fácil para eu organizar meu pensamento, tempo de prova e essas coisas todas. Essa questão foi mais trabalhosa que as anteriores, verdade que ela foi mais rápida, mas ela exigiu mais do estudante, tem que saber matéria do final do ano, muitas vezes o aluno está estudando KPS ainda, para quem termina a programação em novembro, que é o normal, terminar em novembro, né? Ainda está vendo KPS, ainda está estudando esse conteúdo. Das provas que eu estou resolvendo aqui nesse canal nos últimos tempos, acho que essa tem sido a prova mais complexa de todas que a gente tem feito juntos por aqui. Mas o que é bom é que você está praticando, está treinando um tipo de exercícios dessa banca, da banca da VUNESP. A questão número 4 nos trouxe o seguinte enunciado. O reagente de Nessler consiste em uma solução alcalina de tetra e iodo mercurato de potássio. E aí tem uma fórmula. E é utilizado para avaliar o grau de deteriorização de carnes, pois forma um composto de coordenação de coloração amarela ao entrar em contato com o íon amônio, formados no processo de decomposição da carne. A formação do composto de coordenação ocorre de acordo com a equação que foi fornecida pela faculdade, pela instituição. E agora, o item A. Determine o valor do número de oxidação do mercúrio no reagente de Nessler. Então, vamos começar com essa etapa, calculando o número de oxidação do mercúrio nesse reagente. Bom, não tem mercúrio nesse reagente, mas tem mercúrio aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa substância aqui, que é o HgI4, tudo com NOx, junto, NOx geral, menos 2, tá aqui. Então, eu vou trocar a cor para ficar didático para você entender como é que calcula NOx. Aqui, entre mercúrio e iodo, o iodo está escrito na direita da fórmula. E toda vez que a gente tem um elemento da família 7A escrito na direita da fórmula, o NOx dele é menos 1. Então, NOx individual do iodo, menos 1. Aí você sobe fazendo vezes. Lembra das regras de como calcular NOx? Você não lembra, vou deixar um link aqui para você assistir uma aula de como calcular NOx, quais são as regras que você precisa saber. Sobe fazendo vezes, menos 1 vezes 4, menos 4, tá aqui. O NOx total desse íon é menos 2, então tá aqui, ó, esse aqui é o nosso NOx total, tudo tem que dar menos 2. Então, menos 4, com qual número vai dar menos 2? Então, mais 2 é o número que falta para eu descobrir o NOx, portanto o NOx do mercúrio é um NOx mais 2. Então, respondendo a primeira parte do item A, determine o número de oxidação, que é o NOx do mercúrio nesse reagente. Então, o NOx do mercúrio é igual a mais 2. Feita a primeira parte do item A, bora para a segunda parte ainda do item A. Se você não está acostumado com provas de segunda fase da instituição VUNESP, saiba, ela sempre divide em A e B, e geralmente A tem 2 perguntas e B também. De vez em quando é uma pergunta só, às vezes é 3, mas a maioria das vezes 2 perguntas em cada item. Ainda no item A,
Sabendo que substâncias dos grupos carboidratos, lipídios e proteínas estão presentes na carne, qual desses grupos forma o íon amônio quando a carne sofre decomposição? Gente, fonte de nitrogênio é proteína. Então, a tua resposta aqui, ó, proteína. Ó, só para eliminar as outras opções, carboidrato tem carbono e água. Carboidrato, carbono hidratado, cancela carboidrato. Lipídio, lembra o que é um lipídio nas aulas de bioquímica? Aqui nos lipídios, ésteres, a função orgânica é ésteres, e aí então tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Proteína, o que tem na proteína? Você lembra? Tem os aminoácidos. Olha o nome, aminoácido, tem o grupo amino, e o grupo amino, nessa reação descrita nesse item, vira o íon amônio. Então a resposta da segunda parte é que são as proteínas. É claro que quando você for elaborar a sua resposta, e você tem que fazer isso, tem que costumar responder as perguntas, não precisa ser uma resposta longa, mas também não precisa ser curta. Aqui, ó, sabendo que as substâncias dos grupos pipipipopó estão presentes na carne, qual desses grupos formam o íon amônio? Formam o íon amônio as proteínas presentes na carne. Fim dado o nosso item A, vamos para o item B, feito as duas partes do item A. Item B. O que ocorre com o pH da solução quando os íons amônio, tá aqui, reagem com o íon tetracloromercurato. Então vamos olhar a reação, tá aqui, ó. O íon tetracloromercurato, que é esse aqui, quando reage com o íon amônio, olha a reação que acontece. É uma reação que gasta OH-. Então olhando para a reação, o que acontece com o pH? Se durante a reação do amônio com íon tetraiodomercurato, se ao reagirem eles também acabam reagindo com OH-, eles retiram OH- do equilíbrio. Então, deixa de ter OH-. Lembra que o OH- define base? Então, deixa de ser básico. Se deixa de ser básico, o que acontece com o pH? O pH diminui. Quem que é o tetraiodomercurato? É esse cara que tá aqui, ó, tô pondo a flecha nele. Tá aqui o amônio. Quando eles reagem, amônio e o composto que tem mercúrio reagem, eles também reagem com OH-. Então, ao reagirem, eles reagem com OH-, eles retiram esse OH- da solução. Se retira o OH-, deixa de ter OH-. E o OH- é o que define ser básico. Se tem menos base, começa a ficar ácido. E ácido tem pH baixo, por isso nós vamos responder que diminui o pH. Então, espero que você tenha entendido a lógica, mas a resposta é diminui o pH. Ainda no item B, calcule a massa de íon amônio em gramas presente em uma solução que consumiu na reação 3,54 vezes 10 a menos 4 gramas do tetraiodomercurato de massa molar que está aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui na letra B? Estequiometria. Eu dou aula para 2 primeiras séries do ensino médio aqui na minha cidade, de 2 escolas diferentes. Total são 3 turmas. E nas 2 escolas que eu trabalho, eu estou dando aula de cálculo estequiométrico. E nesse momento, a gente está em outubro de 2025, as 2 turmas estão estudando cálculo estequiométrico. E veja só, as questões, elas trazem cálculo estequiométrico. Esse é um assunto muito importante para vocês, para todo mundo que está na primeira série do ensino médio. Mas é claro que esse canal é muito mais frequentado por quem está prestando vestibular, quem está na boca do gol já, para quem está no ano que vem está entrando na universidade. E então, olha só como era importante lá no seu primeiro ano você aprender bem aprendido cálculo estequiométrico. Então aqui é só cálculo estequiométrico, então eu vou descer a estequiometria da minha reação. Vou descer só que me importa, e só me importa amônio, tá aqui. O balanceamento dele é 1, tá aqui. Então, o amônio, o número de balanceamento é mais 1. E eu vou trazer a relação do íon amônio com o íon que tem mercúrio, que é esse aqui. Hg(I4), tudo isso, 2-. Acabei de passar pela semana de saco cheio, ó. Aqui de uma mini férias. Os números não estão escrevendo de modo muito claro. Aqui já ficou melhor. Perfeitinho. Agora, então vamos lá. 3 linhas para resolver cálculo estequiométrico, você lembra? Bom, se você não lembra ou se você não teve aula de cálculo estequiométrico, vou deixar um vídeo muito antigo. A minha aluna da primeira até falou: Gisele, seu vídeo é muito velho. É verdade, faz 13 anos que eu fiz um vídeo de cálculo estequiométrico. Monta 3 linhas, pega esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo é antigo, o método é o mesmo, não foi eu que inventei o método. Vamos lá. Linha, mol ficou exagerado. Linha de mol, linha de conversão e linha de exercício. Na linha do mol, nós vemos que a cada 1 mol de íon amônio, nós geramos 2 mols de íon que tem mercúrio. Perfeito! Qual que é a nossa pergunta? Calcule a massa em gramas de íon amônio. Então, de baixo amônio, X
e meu X vai vir em gramas. E debaixo de composto com mercúrio, 3,54 vezes 10 a menos 4 gramas. Aí lembra, tem que ver se precisa converter ou não. Para saber se precisa converter ou não, em cima e embaixo tem que ser a mesma unidade. Mol, grama, vai ter que converter. Vamos ver esse outro, ó. Mol, grama, vai ter que converter. Olha que legal, a questão te contou a massa molar desse composto, 708. Só tem que multiplicar por 2. Então vai ficar 2 vezes 708 gramas. E aqui a massa molar do amônio, ó. Nitro tem 14, hidro tem 1, 14 mais 4, 18 gramas. Opa! Dei um amônio. Então, sua estequiometria tá aqui, ó. É aqui que você vai fazer a regra de 3. Então, o pessoal fala que química é só regra de 3. Isso não é verdade. Mas quando a gente tá falando de estequiometria, isso é verdade. Multiplicando aqui em cruz, nós vamos chegar que x é igual a 18, que multiplica 3,54, que multiplica 10 a menos 4. E tudo isso já vou passar dividindo por 2 vezes 708. Se você não é muito fã de conta, vou te passar uma dica que é muito frequente você ter que fazer conta e muito frequente em provas da VUNESP as questões terem números que são múltiplos. E uma sugestão que eu dou é dar uma olhada para ver se esses dois aqui não são múltiplos e executa seu cálculo e você vai chegar que x é igual a 0,045 vezes 10 a menos 4 gramas. Passando isso para notação científica, então vamos chegar em 4,5 vezes 10 a menos 5 menos 6 gramas. Esse é o seu gabarito. Lembra que você precisa pegar tudo isso que está aqui pensado comigo e escrever e organizar aqui na sua folha de resposta. Entrega para o seu professor olhar como é que ficou o gabarito, a resposta dessas questões. Se você acabou de chegar por aqui e gostou de assistir esse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, conta pro YouTube que esse conteúdo importa para você e ele vai entregar mais o meu vídeo e vai ajudar a divulgar o meu canal, que se importa bastante pro desenvolvimento desse canal. A gente acabou de concluir as questões de química dessa prova, desta banca. Próxima questão é biologia. Não vou fazer essa questão. Fiz a prova de química com vocês e completamos a prova da FMJ. Espero que vocês tenham gostado da resolução. E se você tem interesse de assistir outras provas da VUNESP, também deixa um comentário aqui. A gente encerrou agora as 4 questões dessa faculdade. Espero que ela sirva para você treinar, para você estudar para os seus vestibulares. A gente sabe que a banca da VUNESP, ela gosta de repetir alguns padrões, tem algumas questões que são sempre muito parecidas, são temas que são frequentes nas provas e acho que vale a pena você dar uma olhada com cuidado, como você viu aqui nesse vídeo. Tem uma porção de provas aqui no meu canal. Espero que você se aproveite das questões resolvidas e que elas orientem os seus estudos para você saber e dominar todos os conteúdos para essa prova da VUNESP, de qualquer vestibular da VUNESP. Esse vídeo fica por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais.